Seja bem-vinda a mais um vídeo no qual eu te conto quais são as cirurgias que eu mais realizo. Aqui você encontra informações científicas em uma linguagem muito simples de se entender. E no vídeo de hoje vamos falar sobre pedra na vesícula. Pedra na vesícula é uma das cirurgias mais realizadas no Brasil todo. E eu vou te explicar como é que eu faço tanto o diagnóstico, a indicação da cirurgia, a cirurgia e o acompanhamento. Eu sou o Dr. Ronald Delgado, eu sou cirurgião geral, cirurgião oncológico, dedicado ao tratamento cirúrgico de patologias tanto benignas como malignas. Antes de começar, eu vou te contar uma história. Estava conversando com um colega meu e ele estava me falando que viu pela internet que estavam oferecendo produtos naturais, um vinagre de maçã e não sei que outras coisas, dizendo que isso ia fazer um tratamento da pedra na vesícula nas pessoas, ia expulsar a pedra na vesícula, e tinha muita gente acreditando nisso. Existe uma campanha de desinformação, que é o que eu digo, é desinformação, porque não tem como você expulsar uma pedra na vesícula. Não é igual uma pedra no rim que você expulsa. A pedra na vesícula você não expulsa. Se você expulsar a pedra na vesícula, se a pedra sair da vesícula, vai causar mais problemas do que se ela ficar lá quietinha. Então, não faz o menor sentido tentar convencer de que isso é verdade. Porque não é. Não é certo, não é correto, é enganação, não tenho como falar de outra forma. E tenha muito cuidado com o conteúdo que você encontra na internet. E não somente eu estou falando disso, sino que eu vou explicar aqui, por meio de um desenho, anatomia e dessa forma te explicar como é que não faz sentido tentar expulsar a pedra na vesícula. O tratamento da pedra na vesícula é cirúrgico, ok? Então, vamos lá. Mais ou menos assim é o fígado, certo? A vesícula biliar, ela fica deitadinha no leito hepático. Aqui tem a vesícula biliar e aqui tem um duto, chamado ducto cístico, tá? Aqui tem outros ductos que recolhem a bile produzida no fígado. Outro conceito bacana. A bile se produz no fígado e se armazena na vesícula biliar. Por que eu estou falando isso? Já já você vai saber. Os ductos que trazem a bile do fígado se juntam aqui com o cístico para formar o ducto colédoco. Esse ducto colédoco vai levar a bile para essa parte inicial do intestino, que nós conhecemos como duodeno. O duodeno, na segunda porção, é onde é levado a bile, quando for necessário. E vamos desenhar o intestino por aqui, mais ou menos assim. E aqui vem o estômago, o intestino, a segunda porção do duodeno, e daí continua o intestino mesmo. Esse aqui é o estômago, a parte inicial, e para cá vem o esôfago. Então, os alimentos fazem esse percurso. Eles vêm pelo esôfago, descem no estômago, onde se armazenam e vão sendo feitas a digestão. Depois ele passa por aqui, e aqueles alimentos gordurosos estimulam a liberação da bile que está armazenada na vesícula biliar.
se mistura aqui e ajuda na digestão, principalmente dos alimentos gordurosos. Outro conceito importante: ajuda na digestão dos alimentos gordurosos. Por que eu estou falando isso? Já vai saber mais na frente. Aqui tem outro detalhe bastante importante. Bem aqui, no mesmo lugarzinho, tem o ducto de um órgão que se encontra nessa região, chamado pâncreas, certo? E como vocês podem ver, ambos ductos drenam no mesmo lugar, aqui. E aqui eles se estreitam, aqui tem uma válvula. Para quê? Para que quando isto passar, não volte. Então tem uma válvula, um estreitamento. Agora, quando uma pessoa tem pedra na vesícula, que seria isto aqui, imagine a situação. Uma pedra pequena, porque se tem 1 centímetro mais, não desce. Uma pedra pequena, de uns 6 milímetros, ela pode descer, tá? Só que se ela descer, ela vem por aqui e fica impactada aqui. Não passa. Não passa. Fica impactada aqui. E isso gera outros problemas muito mais sérios. Então me diga, se você tomar uma substância, um medicamento que realmente expulse a pedra da vesícula, não é que você estaria piorando o problema? Então é falso dizer que existe um medicamento para expulsar a pedra na vesícula e sai. Não, não sai. Se existir um medicamento que expulse a pedra daqui, vai ficar impactada aqui. E aí vem os problemas sérios. Porque veja, retrogradamente, igual uma torneira. Você tem uma torneira com várias mangueiras e você fecha a saída principal. Todas elas vão inchar e uma hora pode estourar. Nesse caso, não é que estoure, mas se congestiona retrogradamente para cima e se congestiona retrogradamente nessa direção também do pâncreas, podendo causar o quê? Pancreatite, podendo causar o quê? Colecistite, colangite. E se está retendo a bile, ela entra no sangue e a pessoa fica amarela. Isso chama icterícia. Uma icterícia obstrutiva. O tratamento é outro. A pessoa tem que fazer uma endoscopia e por aqui tirar essa pedra para que a bile continue passando e depois programar uma cirurgia. Olha como isso de substância, medicamento, alimento para expulsar a pedra é falso, é mentira, é enganação. Não acredite nisso, não. Então, qual é o tratamento para pedra na vesícula? O tratamento para pedra na vesícula é tirar a vesícula. A gente vem e faz isto. Liga esse ducto, que é o duto cístico, e tira a vesícula biliar por completo. Aí, tem gente que pergunta assim, mas doutor, se eu tirar a vesícula,
E ela ajudava na digestão dos alimentos gordurosos. Como é que fica? E, cara, é uma pergunta válida pra caramba. É muito válido falar isso. É muito válido perguntar isso. Como é que fica a minha digestão dos alimentos gordurosos? Então, teoricamente, você teria que diminuir a quantidade de alimentos gordurosos. Beleza? Mas isso de uma recomendação de cirurgião, que aqui no Brasil sempre recomendamos, diminua os alimentos gordurosos depois da retirada da pedra na vesícula, é o que nós conhecemos como uma nível de evidência C. O que significa nível de evidência C? Significa recomendação de experts. Eu sou expert, eu faço a cirurgia, então eu recomendo fazer isso. Algum embasamento científico multicêntrico, randomizado? Não. Mas e o que falam os níveis de evidência A? E os níveis de evidência B? Que são estudos maiores, randomizados. Diz assim, ó, não precisa diminuir a ingesta de gordura. Não por isso. Eu recomendo diminuir alimentos gordurosos para todo mundo, diminuir a quantidade de carboidratos para todo mundo, fazer uma dieta saudável para todo mundo, fazer atividade física para todo mundo, certo? Mas que por conta da retirada da pedra na vesícula você tenha que, não, agora eu vou ter que tirar os alimentos gordurosos? Não. Não. Nível de evidência A e B diz que não. Então o que acontece quando isso, se eu não tenho reservatório? Esse ducto, que é o colédoco, ele fica um pouquinho mais largo. E se ele fica um pouquinho mais largo, gera um reservatório que tenta, obviamente não vai ser a mesma coisa, mas tenta suprir a necessidade, tenta suprir a falta da vesícula biliar. Olha que massa! Olha como é inteligente nosso corpo. Nosso corpo é muito inteligente. Então, não caia nessa falsa informação de que existe um alimento, um medicamento, uma substância que vai expulsar a pedra na vesícula. Pelo amor de Deus. E eu entendo, cara, eu entendo que às vezes a gente cai nessa informação. Por quê? Porque nosso cérebro é dividido em duas partes. Saindo um pouquinho disso, tá? E nosso cérebro tem duas partes. Vamos imaginar que esse nosso cérebro tem duas partes. A parte que, lamentavelmente, toma as decisões é a parte do sistema límbico. E o sistema límbico é impulsivo. Ele pensa assim, cara, estou sofrendo com esse negócio, alguma coisa que resolva. Encontrei isso, pá, beleza, resolvi meu problema. E não é. Nosso sistema límbico nos leva a tomar decisões que às vezes não têm a ver com o racional, com a consciência. E aí você acaba fazendo coisas que não são. Então, não é bom se deixar levar por informações inadequadas na internet. É importante procurar uma fonte adequada, certo? E por isso que eu estou falando agora. Estou dando uma explicação para que esse teu córtex, teu consciência, teu racional, entenda o porquê não é verdade aquilo que te falaram, de que tem medicamento para expulsar a pedra na vesícula. Não vá. Não vá nisso. Ok? Então, como eu estava falando, o tratamento cirúrgico é o tratamento de eleição. Antigamente se fazia uma cirurgia na qual você ganhava um corte enorme. Enorme. Para fazer essa cirurgia de pedra na vesícula. Por que eu digo um corte enorme? Porque vamos imaginar assim, mais ou menos, esse o abdômen, tá, da pessoa, umbigo,
A topografia do fígado está mais ou menos assim por aqui. Esse desenho, você lembra? É mais ou menos aqui. E a vesícula biliar está mais ou menos por aqui. Certo? Então, se fazia antigamente um corte logo embaixo da costela, que era mais ou menos desse jeito. Uns 10 centímetros, alguns faziam maior, 15 centímetros. Certo? Atualmente, como é que se faz? Como é que eu faço uma cirurgia de pedra na vesícula? Eu venho e faço um cortezinho aqui, ó, de 1 centímetro, no umbigo, por onde eu vou colocar uma câmera. Faço outro cortezinho aqui, de 12 milímetros. Faço um pequenininho aqui de 5 milímetros e outro pequenininho aqui de 5 milímetros. E com isso, consigo fazer tua cirurgia de pedra na vesícula. Nesses dois portais primeiro, serve para eu manipular. Tem um auxiliar aqui na câmera e um outro auxiliar para poder me ajudar a apresentar melhor a vesícula biliar e fazer essa cirurgia. Depois dessa cirurgia, você pode ir de alta para casa no mesmo dia. E a recuperação para essa cirurgia é a seguinte: no mesmo dia você já caminha, come, e dentro de casa não é para ficar deitada o tempo todo. Não. Pelo contrário. Dentro de casa você pode caminhar, vai na sala, vai... Ah, eu quero preparar meu café da manhã. Você pode preparar seu almoço, fazer suas coisas. Não precisa ficar deitada o tempo todo. Certo? Outra das coisas que eu recomendo, o medicamento para dor, já que nós sabemos que uma cirurgia e a dor pode existir, e uma dor que eu considero assim, dor cirúrgica é uma dor desnecessária. Você tem que tomar a medicação para dor no horário certo, durante 3 ou 4 dias, sem interrupção, mesmo que você não sinta nada. Por quê? Porque a dor da cirurgia é uma dor desnecessária. Se você toma o medicamento adequadamente no horário certo, você vai ter pouca ou nenhuma dor. No pós-operatório, alimentação normal, caminhar normal, funções fisiológicas têm que ser todas normais. Qualquer coisa você mantém contato com seu cirurgião. No meu caso, eu sempre mantenho contato com os meus pacientes. Nunca deixo meus pacientes com dúvida. E é assim que podemos fazer um acompanhamento com um pós-operatório bem adequado. Vamos falar um pouco do qual é o principal fator de risco, um dos principais fatores de risco, e aí vem aquele detalhe que dizem assim, né, pô, mulher sofre, né? Você sabia que o simples fato de você ser mulher já aumenta a tua chance de ter pedra na vesícula? É um fator de risco. Fator de risco, assim como também os fatos de ser mulher, quando você utiliza anticoncepcional, aumenta as tuas chances de ter pedra na vesícula. Então, mulher que toma anticoncepcional tem as chances aumentadas de ter pedra na vesícula, por isso é mais frequente eu estar operando mulheres com pedra na vesícula do que homens com pedra na vesícula, tá? Então, a cirurgia chama colecistectomia videolaparoscópica. Olha que nomezinho interessante, né? Isso daqui é colecistectomia videolaparoscópica. Ah, doutor, aí vem uma pergunta. Mas não pode ser por via robótica também? Veja bem, poder pode, tá? Mas eu sempre faço essa analogia. Imagina que você tem, sei lá, uma aranha, certo? Você tem uma aranha perto do seu filho e para evitar o risco da aranha picar seu filho, morder seu filho, você vai e mata, né? Certo? Aí você pensa, tem um chinelo e tem uma espingarda, tá? Você vai matar com o que essa aranha? Vai pegar a espingarda para matar a aranha? Não, né? Pega chinelinho e pá,
mata essa aranha. Então, quando a gente fala em cirurgia de pedra na vesícula, esse chinelinho que resolve o problema muito bem é a videolaparoscopia. Ah, doutor, mas pode matar a aranha com espingarda? Pode. Mas é muito arsenal para uma coisa pouca. Se você me diz assim, doutor, eu quero fazer minha cirurgia robótica para tirar a pedra na vesícula, é muito arsenal para uma coisa simples, digamos assim, tá? É muito arsenal para uma coisa que não precisa tanto. Ah, doutor, mas se eu quero, tá bom, vai pagar. Porque, veja bem, não tem convênio de saúde que cubra a taxa do robô. E tudo pode ser feito pelo convênio, internação, tal. Mas a taxa da cirurgia robótica é outra. Você vai pagar simplesmente para eu ligar o botão do robô. E depois para colocar e fazer a cirurgia. Beleza. Sim, já tive pacientes que disseram assim, doutor, mas eu quero. Tá, tudo bem. Mas eu, seguindo os princípios que eu aprendi e o meu juramento, eu explico que não tem a necessidade de fazer isso. Mas, se é um desejo do paciente, eu faço, não tem problema. Não tem problema. Não é que seja uma técnica que não esteja provada e aprovada. Não, é uma técnica provada e aprovada. Só que é muito arsenal para um problema que pode ser resolvido com uma chinelada. Então, as indicações. Vamos falar um pouco sobre as indicações. Cara, que aqui é outra coisa bem polêmica também, tá? Porque, veja bem, já chegou para o meu consultório também dessa forma. Doutor, eu estou com pedra na vesícula, tenho que tirar a vesícula, já me falaram que tem que tirar. Tá sentindo alguma coisa? Não. Bom, veja bem, teoricamente você não tem que tirar. Ah, mas doutor, e se vier a ter? Existe o que chamamos de indicação absoluta e indicação relativa. Indicação absoluta para retirar da pedra na vesícula são pouquíssimas. A primeira é se você sente dor. Já te causou dor, desconforto, alguma sensação ruim, enjoo, quando comeu alguma coisa gordurosa, incomodou, deu uma dorzinha na boca do estômago, debaixo da costela do lado direito, etc. Nem que não seja muita, já um desconforto já está indicando alguma coisa. Ou, se você não tem nada, mas tem uma condição tipo anemia hemolítica. Anemia hemolítica. Indicações absolutas. Tem que operar. É nesse momento que eu digo assim para o paciente. Tem que operar. Ah, doutor, mas já me falaram que o tamanho da pedra, que a minha idade. Indicações relativas. Por quê? Porque o tamanho da pedra, quando é muito pequenininho, 6 milímetros, é uma indicação relativa? Sim, por quê? Lembram aquele desenho? Porque pode descer e entupir lá embaixo. Ah, mas pode nunca acontecer. Certo? Mas se acontecer, é ruim pra caramba. Então, é uma indicação relativa. Aí a gente pode combinar e optar por fazer a cirurgia. Ok? Mas eu não posso chegar e dizer assim, tem que operar. Mas pode ser combinado e fazer a cirurgia. Conversado e tomado a decisão. Outro, o tamanho maior de 2,5 ou 3 centímetros. Cara, quando é maior, tem que avaliar e pensar nessa possibilidade. Ah, mas eu posso chegar e dizer assim, tem que operar? Não, não posso. Mas podemos optar pela cirurgia. Por quê? Porque nesses casos, aumenta o risco disso virar um câncer. Ah, mas vai virar?
Não sei. Não sei se no seu caso vai virar ou não. Então, é uma indicação relativa. Outra das coisas aqui que poderia fazer, indicações relativas, eu estou com essa pedra, mas eu preciso viajar para uma região onde eu não sei, eu vou passar uns 3, 4 meses e eu não sei se eu vou ter um atendimento adequado caso venha acontecer. Pode ser optado? Pode. É indicação relativa, certo? Não sei se vocês já viram aqueles navios quando vão para um lugar distante, que passam 6 meses, acabam fazendo. Tiram a vesícula, tiram o apêndice. Os astronautas, quando viajam para o espaço, também. Ah, mas não estou sentindo nada. Mas e se você sentir alguma coisa lá em cima? Entendeu? Então, pode ser optado, é opcional. Mas, lamentavelmente, nesses casos, a gente não pode dizer tem que operar. Mas é óbvio, honestamente, se fosse em mim, eu ia operar. Porque não ia esperar ter uma crise. Isso assim, conversando com amigos, esqueça que eu sou teu cirurgião, certo? E por aí surgem algumas outras, como por exemplo, a idade. A idade é outra indicação relativa, inclusive para pólipo, cirurgia de pólipo também. É uma indicação relativa. Por quê? Porque, teoricamente, se você tem 70 anos de idade, ou 75 anos de idade, e tem uma pedra na vesícula que nunca te causou problema, e descobrem uma pedra na vesícula, cara, é muito provável que você continue vivendo com sua pedra na vesícula e não tenha nada, até porque suas expectativas de vida, estou só falando aqui, não estou agorando ninguém, mas estou só falando aqui que, por conta estatística, a expectativa de vida está bem ali. Uma pessoa que tem 75 anos, teoricamente, chegou no limite. 80 anos, chegou no limite. Agora, se isso aqui é encontrado em uma pessoa com 25 anos de idade, de 25 para 75, tem 50 anos na frente para dar uma crise. Então, nesses casos, pode optar por planejar a cirurgia, certo? Então, é importante ter algumas entendimentos sobre isso, porque dessa forma a gente pode se planejar melhor, certo? Outra das coisas que sempre me perguntam, doutor, quando você faz essa cirurgia, por que não tira somente as pedras? É muito simples. Porque a gente, tirando as pedras, não está controlando o que causou a pedra. E se eu abro a vesícula, tiro as pedras, fecho a vesícula, vai voltar a ter pedras. Agora, se eu tiro a vesícula por completo, não vai ter mais pedra na vesícula. Entendeu? Então, são várias e várias dúvidas que chegam assim no meu consultório continuamente e eu estou tentando fazer esse compilado aqui para vocês, ok? Então, se você gostou desse vídeo, se você tem pedra na vesícula, se você está precisando de fazer essa cirurgia ou conhece alguém, não duvide em contactar. Eu estou aqui para te ajudar.